O que está acontecendo com a igreja hoje? Essa é uma pergunta que muita gente tem feito dentro e fora das igrejas. Igrejas vazias, pessoas desanimadas na fé, cristãos desacreditados e uma geração inteira que muitas vezes diz acreditar em Jesus, mas não quer saber da igreja. Mas será que o problema é a igreja? Será que o Espírito Santo ainda está agindo? Ou será que nós deixamos de viver como testemunhas de Cristo? No sermão de hoje, baseado em Atos 2, nós vamos refletir sobre o Pentecostes, a ação do Espírito Santo e o testemunho que nós estamos transmitindo ao mundo. Afinal, o que as pessoas têm visto através de nós? Se essa mensagem falar ao seu coração, já deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus. Estimados irmãos e irmãs em Cristo, a nossa mensagem de hoje está baseada no texto do livro de Atos, no capítulo 2, versículos 1 a 21. Destacamos os primeiros 4 versículos e também o versículo 21, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus Espírito Santo nos ilumine neste momento que nós queremos também meditar nas suas palavras. Amém. A congregação pode se sentar. Estimados irmãos e irmãs, nesse dia que celebramos o dia de Pentecostes e a descida do Espírito Santo, eu gostaria de meditar sobre o tema, o que está acontecendo com a igreja hoje. Quando falamos da descida do Espírito Santo, da data de Pentecostes, até algumas pessoas dizem que hoje, poderemos dizer assim, celebramos o início da igreja cristã. Na realidade, a igreja ela iniciou muito antes, Porém, essa data, sim, ela é um marco para a igreja, porque a partir dela, os apóstolos começaram a missão que Jesus havia dado para eles, de serem testemunhas, de falarem daquilo que ele havia feito, de falarem do seu amor, da sua graça, do seu perdão. No domingo passado, no domingo anterior, também falamos sobre a ascensão de Jesus, e o próprio Jesus, então, disse, está registrado ali em Atos, no capítulo 1, versículo 8, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, os discípulos ficaram ali esperando o Espírito Santo, que também então desceu sobre eles para que eles fossem testemunhas e falassem. E a partir então desse dia especial, do dia de Pentecostes, temos um marco dentro da igreja cristã. Um marco onde os discípulos falaram, testemunharam, levaram a palavra diante e assim a palavra de Deus chegou até nós hoje, chegou até a nossa igreja. E esperamos assim também pela ação do Espírito Santo que continue sendo levada a cada vez mais pessoas. Porém, a pergunta que eu fiz e deixei ali no slide, ela continua ressoando, também ressoa nos meus ouvidos. O que está acontecendo com a igreja hoje? Porque o Espírito Santo é a ação do Espírito Santo. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos congrega, é Ele quem ilumina a cristandade na terra. E por isso essa pergunta, para mim, ela é bastante importante, visto que muitas vezes a gente vê um esvaziamento das igrejas. Hoje, nossa igreja aqui mesmo, ela poderia estar cheia. Mas aonde estão as pessoas? O que está acontecendo com as igrejas, não somente com a igreja luterana, com a nossa aqui, mas com todas as igrejas? O que está acontecendo com a igreja hoje? Será que Deus, Espírito Santo, não está mais agindo? O que está acontecendo? E por isso, refletindo sobre esse assunto de igreja, eu escolhi este hino para cantarmos antes, Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Nós antes confessamos,
no credo apostólico, que é Cristo, que é Deus Espírito Santo, quem, né, nos une na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. E também falamos, né, que é Deus Espírito Santo que chama, congrega, ilumina e santifica a toda a cristandade na terra. E em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé. E o que está então acontecendo com essa igreja hoje? Com as pessoas que talvez não querem mais ouvir a palavra de Deus ou saber de Deus, né? E por isso, como eu disse, eu escolhi esse hino. Fortalece a tua igreja, que é um pedido. É um pedido para que Deus, Espírito Santo, continue fortalecendo a sua igreja. E Ele faz isso por meio da sua palavra, por meio da doutrina, por meio da oração. E por isso pedimos também antes, né, dá amor, fé e esperança ao rebanho, bom Jesus, a pregar teu evangelho e viver na eterna luz. Santifica nossas vidas, ó Senhor. Então é muito importante que a gente se lembre, ou pense e reflita sobre este assunto. Porque na realidade a igreja somos nós. A igreja ela é feita dos cristãos que se reúnem em torno da palavra de Deus. E quando eu também falo sobre este assunto, eu lembro de um vídeo já feito alguns anos atrás, acho que em torno de cerca de uns 15 anos atrás. Mas esse vídeo, ele continua bastante atual. Eu já trouxe ele em estudos bíblicos aqui em nossa igreja, mas já faz um tempinho. E eu acho importante a gente assistir esse vídeo e meditar sobre algumas coisas que ali estão, para que a gente também reflita na nossa vida, como nós temos sido igreja, como nós também temos sido testemunhas de Cristo. O que as pessoas têm visto através de nós, através da nossa igreja, como que elas têm visto a Cristo. Esse vídeo que eu vou trazer agora para vocês, ele tem 3 perguntas básicas, 3 perguntas fundamentais. Como a pessoa vê a Jesus, como a pessoa vê o cristão e como a pessoa vê a igreja. E traz diferentes testemunhos, diferentes opiniões de diferentes tipos de credos, né, de crenças, de fés. E, né, por isso também é algo importante para a gente meditar hoje, nesse dia de Pentecostes, e continuar também pensando sobre isso sempre, para que a gente possa continuar também testemunhando aquilo que Deus nos transmite também pela sua palavra. Vamos então ao vídeo de hoje. Eu acho que a maioria são um bando de alienados, que só veem a religião em si, não veem o cristianismo que tem por trás, não veem os ensinamentos de Cristo, não veem Jesus. Eu vejo o cristão como uma pessoa que tem fé. Cristão para mim é aquela pessoa que procura andar direito, procura ser o mais honesto possível. Os evangélicos falam assim, vai na igreja porque Jesus vai te curar. Mas eu acho que os evangélicos acabam assustando a gente. Talvez um modo melhor de poder nos orientar, né? Aí era mais fácil de atrair mais gente na igreja do que afastar. Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Normalmente o cristão é sempre mais julgado, né? Não, eu vejo ele uma pessoa sincera, assim. O cristão eu vejo como muitas pessoas, às vezes elas são bem preconceituosas, algumas, e eu não gosto muito disso, por isso que eu não vou na igreja. Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. A igreja faz um bem para todos. Eu acho que quem não vai na igreja não acredita em Deus. Não gosto da igreja. O povo se aliena com essa tragicomédia e o efeito um sedativo para suas próprias misérias. E quando nos damos conta, estamos num picadeiro pintados de palhaço rindo de nós mesmos. A igreja é só uma placa. Aí eu vejo que é muito bom pra gente. Manipuladora. Tem muita coisa errada. Eu sou totalmente contra. A gente vai lá pra aprender. Um lugar pra gente visitar Deus, como se fosse a casa de Deus, entendeu? Parei de ir porque eu tenho cabelo verde, porque eu tenho piercing, porque eu tenho tatuagem, e as pessoas ficavam olhando e comentavam até que estava errado, que não podia. Então, se vocês não vão me receber na casa do Senhor, do jeito que eu sou, eu não vou mais frequentar. A cola que une os cristãos, que fazem os cristãos terem comunhão, é o amor de Jesus Cristo. E isso se chama igreja, verdadeiramente. Não a instituição,
mas a comunhão de pessoas, porque através do amor de Jesus nós temos comunhão com Jesus, e por todos os cristãos fazerem parte do corpo de Jesus, nós precisamos nos amar, porque nos amando, nós amamos a Jesus Cristo. Razão do meu viver, assim. Um profeta aí. Não sei se vale a pena acreditar. Como eu vejo Buda. Ah, Jesus é tudo pra mim, né? Uma pessoa que tem que fazer o bem. O cristão para mim é aquela pessoa fiel que segue a Cristo, né? Aquele que está sempre ligado a Cristo. Uma luz na vida de muitos aí que estão ao redor, no trabalho, no colégio. São exemplos. O verdadeiro cristão é aquele ser iluminado. O cristão de hoje em dia, talvez de sempre, para mim a maioria são falsos. São falsos cristãos. Por quê? Porque às vezes tem a Bíblia toda na cabeça, decorada, embaixo do braço, né? Muitos aí com a Bíblia embaixo do braço, falam uma coisa e vivenciam outra. Então, para mim, isso é falsidade. Pessoas que acreditam em Deus. Uma pessoa qualquer, uma pessoa normal. O cristão é a pessoa que entendeu e foi atingida pelo amor de Jesus Cristo. Eu acho que quando o cristão entende que ele é Jesus Cristo na Terra, ele é uma pequena parte de Jesus Cristo na Terra, ele consegue abranger, se relacionar com pessoas e pode gerar mais influência às pessoas que estão à volta dele. Então, para mim, o cristão é a pessoa que aceita Jesus como Senhor e Salvador, que entende o amor de Jesus e com isso ele se torna uma pequena parte do corpo de Cristo. E assim ele pode influenciar quem está à volta dele. A igreja é o alicerce, é a força, é a pedra, é a rocha, aquilo que sustenta você na vida. Como sempre dizem, o corpo de Cristo, né, cara? A casa dos cristãos, mas aonde todo mundo é sempre muito bem-vindo. O grande comércio da fé é a enganação, a maioria delas. Na minha igreja, as pessoas fazem aquilo pra catar dinheiro dos outros. Elas pegam dinheiro de propósito, colocam óleo na cabeça das pessoas pra dizer que aquilo é verdade, porque aquilo tudo é mentira, só para elas pegarem dinheiro e construírem coisas que não prestam, coisas que não precisam na sociedade. Que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda o ser humano. Casa de Deus, onde você vai adorar Ele. Bom, acho que a igreja eu vejo como um refúgio. Hoje em dia o que eu vejo mais que uma igreja seria uma empresa. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Ah, cara, é uma pessoa normal. Um cristão é uma pessoa indiferente. O cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio para não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base para poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa acho que normal, cara. Como pessoa alienada, como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, você sempre chama, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez. Morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim o mundo sendo melhor pra todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então o que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que
tem bastante enganação. Uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, tirar a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. Ele foi um cara... Tudo que eu faço envolve ele, tudo que eu penso é primeiro ele, tudo pra mim na vida é primeiramente ele. Crer pra continuar vivendo, né? Jesus eu vejo como um cara muito firmeza. É um cara que tá de braços abertos pra você se você precisar. Jesus é a fonte de tudo. Jesus é a alegria. O único salvador, né, cara? Pra mim, Jesus não existe, nunca existiu. Pra mim, meu Deus, sou eu mesma, eu acredito em mim. As coisas que acontecem na minha vida, eu acredito em mim mesma. Não existe Deus nem pra nada, nem pra ninguém. Tem gente sofrendo aqui na rua, vem te pedir por Deus. Deus não vai ajudar em nada. Bom, Jesus para mim é um modelo universal. Um filósofo muito bacana, uma válvula de escape para muitos, uma válvula de escape é uma boa. Bem, fugindo um pouquinho, eu fumo bastante maconha e, cara, eu gosto muito que é uma parada que me faz fugir, sabe, me relaxa, é uma válvula de escape. Então, assim como eu tenho essa droga, que é uma droga mesmo, muitos têm Jesus, que é uma coisa muito mais simples, muito mais gostosa de ter. Então eu admiro essas pessoas, acho que Jesus, assim, no quesito mais sentimental, é uma coisa muito boa. Eu não tenho muita fé, mas acho uma coisa muito boa, gosto bastante. Quem e o que o mundo tem visto através de você? Essa é a pergunta final desse vídeo, né? Quem e o que o mundo tem visto através de você? Esse vídeo, eu acho que talvez alguns de vocês aí se lembram quando eu passei lá primeira vez, mas tem um rapaz que fala ali, né? Quem é o cristão, né? O cristão são pequenos cristos, né? É a nossa tarefa, né? Testemunhar de Cristo, falar de Cristo, ser Cristo para as outras pessoas. E é Deus Espírito Santo que faz isso em nós, por meio de nós. E por isso, nesse dia de Pentecostes, é importante nós refletirmos sobre este vídeo. Independentemente ali das opiniões de cada um, tem coisas muito importantes que nós temos que pensar e refletir na nossa vida como cristãos, como temos agido, como temos falado desse nosso Deus, nosso Salvador, como temos demonstrado que somos cristãos, como temos falado também a respeito da nossa igreja. Né? E aqui eu não falo nem ali, vocês ouviram de depoimento sobre diversos tipos de igreja. Né? Até uma pessoa que dizia que igreja é uma placa. Né? Igreja é uma placa. E realmente, né? Uma denominação, sim, ela é apenas uma placa. Mas o que as pessoas têm visto através de nós, como nós temos falado da nossa igreja, e aqui eu falo realmente da nossa igreja aqui, das pessoas que aqui convivem com a gente, do pastor, não estou falando por mim, mas como nós temos falado e testemunhado daquilo que nós vivemos e vivenciamos a respeito da nossa fé, daquilo que nós também cremos. Isso é bastante importante. A gente sempre pensar como que nós temos testemunhado. Assim como os discípulos foram testemunhas, nós também somos chamados a ser testemunhas do Cristo vivo. A falar para que mais e mais pessoas venham invocar o nome do Senhor e assim também serem salvas, como o apóstolo Pedro lembrou aqui do texto do profeta Joel. Depois, mais para frente, o apóstolo Paulo, ele vai lembrar assim
né, lá em Romanos, no capítulo 10, como as pessoas vão invocar o nome do Senhor se não há quem fale, se não há quem anuncie, se não há quem pregue a palavra de Deus. Então é nossa função como cristãos falar de Deus, testemunhar daquilo que temos visto e ouvido. E por isso é importante nós refletirmos sobre, às vezes até mesmo coisas pequenas, como em relação à nossa igreja, por exemplo. Quando perguntam para vocês, um dia qualquer, o que vocês fizeram esse final de semana? E aí vocês vão dizer assim, no domingo eu tive que acordar cedo. Tive que acordar cedo para ir para a igreja. E se eu não fosse na igreja domingo, o pastor já ia me puxar as orelhas, ia me chamar, por que tu não foi na igreja? Ia me passar um sermão, né? Ou, eu fui na igreja porque é minha obrigação como cristão ir na igreja. A gente pode falar assim. Isso é um testemunho. Agora, se é bom ou não, já é outros 500. Agora a gente pode responder de outra forma. A gente pode responder assim, o que você foi fazer esse final de semana? O que tu fez no domingo de manhã? Eu fui na igreja. Sabia que estava chovendo? Estava frio? Mas mesmo assim, eu levantei da minha cama no domingo de manhã, mesmo frio, mesmo chovendo, porque eu fui à igreja para ouvir a palavra de Deus. Porque eu estou indo lá na casa de Deus para ouvir Deus falar comigo, para fortalecer a minha fé, para participar da ceia, para receber a comunhão do corpo e sangue de Cristo, para receber a remissão, o perdão dos pecados, a salvação. Foi isso que eu fui fazer domingo de manhã. Fui à igreja, mesmo na chuva, mesmo no frio, a gente sabe que aquilo lá é importante. Então isso são pequenas coisas, como a gente fala da nossa igreja para outras pessoas. Como a gente fala dos irmãos da fé, ou do pastor. Vocês já imaginaram assim, se a gente fala, tem que ir lá na igreja ouvir o pastor, ele só fala besteira. Ou, em outros, ele só está lá para, como alguns deram depoimento ali no vídeo, só para tirar dinheiro da gente. Eu não vou mais na igreja porque o pastor só fala de oferta e de tirar dinheiro para pagar o salário. Infelizmente, muitos desses depoimentos a gente ouve por aí. E esses depoimentos chegam nos ouvidos das pessoas lá de fora. E como a gente vai querer que as pessoas venham à igreja, se muitas e muitas pessoas, em vez de darem bons depoimentos daquilo que elas veem aqui, mesmo que tenha pessoas que são pecadoras, assim como eu, como todos nós somos, as pessoas vêm à igreja não por causa de pessoas, mas sim por causa de Deus, para fortalecer a fé. E, como eu disse, então, por isso que é importante a gente pensar, refletir como a gente fala da igreja, de Deus, dos irmãos, das irmãs, do pastor, se a gente dá bons testemunhos a respeito daquilo que a gente vivencia aqui, ou se a gente só sabe, talvez, reclamar, do tempo. Mas está frio hoje, está chovendo hoje. Sim, está. Você pode controlar o tempo, por um acaso? Vai fazer alguma diferença? Não, o tempo é de Deus. É Deus que escolhe se vai chover ou não vai chover. Deus que manda o tempo para nós, Ele é o Senhor de todas as coisas. E às vezes a gente, sem querer, a gente dá testemunhos que não são bons, para a igreja, para o reino de Deus, e assim muitas vezes testemunhando-nos mal a nossa fé. Nesse vídeo a gente viu que nós temos ali 3 tipos de perguntas, como a pessoa vê Jesus, como a pessoa vê o cristão e como a pessoa vê a igreja. Ali a respeito dos depoimentos sobre Jesus, a maioria deles era bonito, coisas boas. Falavam que Jesus foi uma pessoa boa, um exemplo e tal. Por mais que muitas vezes não seja somente isso que Jesus fez, Jesus não veio aqui só para ser exemplo, a ser seguido, mas sim, como um lá falou, ele fez o que ninguém fez, ele deu a sua vida por mim e por vocês. Mas mesmo assim, a maioria dos depoimentos era de coisas boas. Uma que outra pessoa que falou que ou não acreditava, ou que Deus não existe, ou que Deus era a pessoa mesmo. Mas a maioria dos depoimentos bons. Quando já descia para os cristãos, a coisa já mudava.
Muitos cristãos são hipócritas, muitos cristãos são falsos, muitos cristãos são alienados. Claro, nem Jesus agradou todo mundo, né? Quanto mais nós que somos seres humanos, pecadores, falhos mesmo, nós somos sim hipócritas, porque no final das contas nós também pecamos, nós também erramos. Mas mesmo diante do pecado, nós pedimos perdão a Deus. E nós viemos à igreja mesmo sendo pecadores, mesmo sendo falhos, justamente para isso. Agora, quando os depoimentos falavam sobre igreja, olha, salvo raras exceções, 1 ou 2, 3 ali, no meio de tantos depoimentos falando bem a respeito da igreja. E por isso é importante a gente refletir, como nós temos sido como igreja, como a igreja luterana tem agido também na sociedade. Graças a Deus, talvez aqui um pouco diferente do contexto ali, dessa cidade, que possivelmente é Curitiba, onde é que foi gravado isso aqui. Nós vivemos numa cidade pequena, numa cidade menor, onde, graças a Deus, nós temos sim, vou dizer assim, uma diferença. As pessoas aqui sabem, conhecem como funciona também a igreja, os irmãos e irmãs na fé, e talvez as respostas, se fosse feita essa mesma pergunta aqui em Maquiné, acho que seria um pouco diferente. Mas, mesmo assim, nós precisamos continuar refletindo aquilo que nós temos transmitido, testemunhado, falado de Deus para as pessoas. Como nós temos falado da igreja, de Jesus, da salvação, do amor, da graça, do perdão para os outros. Porque, como eu disse, é por meio de nós que a palavra de Deus, por meio de vocês que a palavra de Deus chega a outras pessoas. Então, por isso que pedimos, e o Espírito Santo ele vem quando a gente pede, Deus nos ilumina, Deus nos santifica, ele vem sobre nós, e ele faz a sua palavra brotar e agir. E por isso nós não podemos nos esconder, não podemos nos calar, porque a gente vê que sim, lá fora tem muita gente que talvez não quer participar, talvez muita gente que não vê a importância de estar na igreja num domingo de manhã, mas se nós estamos aqui, se nós viemos à casa de Deus, isso deve continuar sendo desta maneira para que a gente possa continuar fortalecendo a nossa fé diariamente, também por meio da palavra de Deus, nos meios da graça. A gente sabe que não é fácil, às vezes, ser igreja no mundo em que vivemos, com tantas e tantas outras coisas que às vezes tentam desfocar e tirar o cristão da comunhão com os irmãos e irmãs na fé. Mas, como eu disse, devemos continuar pedindo. Devemos continuar clamando para que o Espírito Santo desça sobre nós e nos fortaleça. Fortalece a tua igreja como cantamos antes. Irmãos, não fiquem talvez tristes ou cabisbaixos, pensando assim, hoje o pastor trouxe uma palavra de mais lei. Não, mas lembre-se, vocês são testemunhas. Jesus não disse, vocês serão, Não, vocês são, nós somos testemunhas. Nós falamos, nós vivemos o amor, a graça e o perdão. E isso também deve continuar assim. Que Deus abençoe a todos nós para continuarmos transmitindo, vivendo a graça, o perdão, o evangelho de Jesus. Deus assim nos abençoe, na ação do seu Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, o Pentecostes nos lembra que a igreja não vive pela força humana, mas pela ação do Espírito Santo. E ainda hoje Deus continua chamando, congregando, iluminando e santificando o seu povo através da palavra. A pergunta que fica para cada um de nós é: o que o mundo tem visto através da nossa vida? Quando as pessoas olham para nós, elas conseguem enxergar o amor, a graça e o perdão de Cristo? Que Deus fortaleça a sua igreja e que nós continuemos sendo testemunhas vivas do Evangelho em um mundo que tanto precisa de esperança. Se esta mensagem edificou a sua vida, eu quero convidar você a deixar aqui o seu comentário aqui embaixo. Também compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque talvez alguém também esteja precisando ouvir essa palavra hoje. E não se esqueça aqui de se inscrever no canal e também ativar o sininho para acompanhar as mensagens e também nossos estudos bíblicos. Que Deus abençoe você, sua família e, assim, te espero aqui no próximo vídeo.